Então, estamos aí para falar da seção 17 do texto, Geometria Espacial, Fatos Básicos. E a gente vai passar para a lousa aí. E o que é importante aqui é que a gente vai estudar o que são pontos, retas e planos no espaço, quais são esses objetos, nós vamos lidar com pontos, retas e planos no espaço. E nós vamos também fixar algumas notações, quer dizer, convenções, para que a gente escreva sobre pontos, retas e planos no espaço. Então, as notações, as convenções são importantes para a gente se comunicar. Dois pontos determinam, então, fato 1, dois pontos determinam uma reta. Então, qual que é o desenho disso? Você tem dois pontos distintos, claro, né? Porque senão não eram dois, eles determinam uma reta R. Determinam uma única reta R. Então, a reta R é única. E ela, às vezes, é denotada, né, a notação R, como sendo a reta definida, determinada pelos pontos A e B. Três pontos não colineares determinam um plano. Então, você tem um plano no espaço. Esse plano no espaço é determinado por quaisquer três pontos dele, desde que eles sejam não colineares. Desde que você tenha um triângulo nesse plano. Então, um triângulo determina um plano. Então, muitas vezes a gente fala que esse plano, que às vezes recebe o nome de π. Então, uma das coisas que a gente tem que falar aqui, que a gente já está lembrando, é pontos, né? A gente vai denotar por letras maiúsculas. Retas, a gente vai denotar por letras minúsculas. E planos por letras gregas, né? Por convenção mais usual. E nesse caso a gente fala que o plano π está determinado pelos pontos A, B e C. π é igual ao plano π dos pontos A, B e C. Muito bom. Se um plano contém dois pontos de uma reta, então ele contém toda a reta. Isso significa o seguinte: se você tem dois pontos, né? A e B, pontos de uma reta R. Todos dois, A e B, pertencem a um plano π, né? Se o plano contém dois pontos de uma reta, então veja o plano como conjunto, A e B como elementos, notação de pertence e não pertence. Então, a reta AB está contida no plano π. Então, agora conjunto e conjunto, notação de inclusão. Isso significa que se uma interseção de dois planos contém dois pontos A e B, então, ele vai conter a reta AB inteirinha. Na verdade, talvez o desenho melhor fosse aqui, né? Retas podem ser coplanares e não coplanares. Se elas são coplanares, a gente já sabe que só tem dois casos. Elas são paralelas ou elas são concorrentes. Mas elas podem ser no espaço não coplanares. Não coplanares, elas vão receber o nome de reversas. Então, reversas são retas que não são paralelas e não se encontram também, né? Um exemplo clássico aí é se você desenhar uma caixa de sapatos, um paralelepípedo reto retângulo, assim. Ou nem precisa ser reto e retângulo, né? Tanto faz. E você considera, por exemplo, esta aresta, e é a reta que tem suporte a ela, da face superior, e uma aresta não paralela a ela na face inferior. Então, essas duas retas não são paralelas e não se encontram. De exercício do texto aí, a gente deixa para vocês pensarem em mais exemplos de retas reversas. O fato 5 é o axioma de Euclides, que na verdade é o axioma das paralelas, né? O quinto axioma de Euclides, que é o seguinte, que diz que, dada uma reta e um ponto fora dela, então por A
faça uma única paralela à reta R. Isso então é o quinto axioma, né? Isso no plano é um axioma, no espaço não é mais como um resultado, um teorema, mas isso não vem ao caso, não. Isso é uma coisa natural. Eu acho que a gente pode acreditar nele e quem quiser estudar um pouco mais sobre essas coisas, basta me procurar. Além de três pontos não colineares, um plano estará completamente determinado por duas retas paralelas. Olha só, três pontos não colineares determinam um plano. Então, duas retas paralelas também determinam um plano, porque se você tem duas retas paralelas, você tem três pontos não colineares. Basta pegar um ponto numa e os outros dois noutra. Uma reta, então, você vai falar nesse caso que o plano π é o plano das duas retas paralelas R e S. No caso, a gente está chamando essas retas paralelas de R e S. Também uma reta e um ponto fora dela determinam um plano, porque se você tem uma situação que você tem uma reta R e um ponto A fora dela, você determina três pontos não colineares tomando B e C na própria reta. E aí você fala que o plano π é o plano dado pela reta R e o ponto A que está fora da reta R. E duas retas concorrentes também determinam um plano, porque se você tem duas retas concorrentes, você também tem três pontos não colineares tomando a interseção e um ponto em cada reta, diferente da interseção. Então você tem um triângulo aí. E nesse caso você escreve que o plano π é o plano das duas retas concorrentes, digamos A e B agora. Essa aqui sendo a reta A e essa aqui sendo a reta B. Retas, letras minúsculas. Então o plano π dessa vez é o plano das retas concorrentes A e B. Como é que a gente define ângulo entre retas? Ângulo entre retas vai ser, e aqui também a gente vai definir alguma notação, né? Então, ângulo entre duas retas, vou dizer, aqui eu vou colocar o nome das retas, né? Se elas são paralelas, o ângulo entre elas é zero, como no plano era, tá? E R e S são duas retas paralelas, o ângulo entre elas, ângulo entre R e S é zero. Se elas são concorrentes, você vai pegar os dois ângulos formados, né? O θ e o 180 menos θ, vai pegar o menor. Nesse caso, a gente está desenhando, então, né? Toma o menor. Né? Nesse caso, nesse desenho, vai ficar o ângulo θ. Agora vamos dizer que essas retas sejam A e B. O ângulo entre A e B é θ. Mas, na verdade, a gente tem que tomar o menor. A gente já sabia disso, inclusive, quando não tem menor, que as retas são perpendiculares. Os dois ângulos são 90 graus. E para as retas reversas, o que acontece é o seguinte, ó, se você tem duas retas reversas aqui, R e S, você escolhe um ponto P qualquer do espaço, qualquer um. E aí você pega uma reta R' paralela a R. Você pega uma reta S' paralela a S. Elas são concorrentes, portanto, formam um ângulo. Digamos que o ângulo entre elas é θ. Então você vai falar que o ângulo entre as retas reversas R e S é θ. Porque o ângulo não muda por translação paralela. É isso que quer dizer. Isso é independente da escolha do ponto. Eu deixo isso como exercício para vocês aí no texto. Você podia escolher qualquer outro ponto do espaço. Nós escolhemos aqui o ponto P. Mas podia ser escolhido qualquer outro. O ângulo ia ser o mesmo. Fato 7. Duas retas paralelas a uma terceira. Então, se você tem U e V, ambas paralelas a S, por exemplo, né? U paralela a S e V paralela a S, implicam U paralela a V. Duas retas paralelas a uma terceira são paralelas entre si. Dados dois planos no espaço, ou eles são paralelos, esse é o fato 8, ou se interceptam segundo uma reta. Então, se você tem duas situações, eles não se encontram, alfa paralelo a beta, ou eles se encontram segundo uma reta. Você pode ter um plano aqui e outro plano
π e beta e delta. E você vai ter π interseção com delta igual a uma reta R. Então, você tem duas posições relativas de plano e plano. E quais são as possíveis posições relativas de reta e plano? Você tem três possibilidades. Ou a primeira possibilidade é se você tem um plano e uma reta que fura o plano num certo ponto P. Então, R e π, vamos chamar sempre a reta de R e o plano de π. R e π, nesse caso, são transversais. E a gente recebe o nome de transversais e a gente nota, em termos de interseção de conjuntos, que a interseção de R e π é o ponto P, né? O ponto P. Então, a interseção da reta e o plano é um ponto só, elas recebem o nome de transversais. Elas podem ser paralelas também. O plano e a reta podem ser paralelos. O plano π e a reta R podem não ter nenhum ponto em comum. Eles são chamados, nesse caso, de paralelos. Ou, em termos de interseção da reta com o plano, é dizer que a interseção entre eles é vazia. E o terceiro caso é o caso em que se você tem um plano e a reta totalmente dentro desse plano. Então, a reta R está contida no plano π. Então, em termos de interseção, a reta R com o plano π é a própria reta R, né? A reta R como um subconjunto do plano π. Agora, o fato 10 é dizer o que vamos significar agora o que é ser uma reta e um plano perpendiculares. Então, uma reta é perpendicular a um plano, e quando o plano recebe o nome de chão, a reta recebe o nome de vertical. Veja, se eu definir o chão como sendo esta direção plana, direção bidimensional, eu vou definir a reta vertical como sendo vertical em relação a esse chão. Então, basicamente é isso. Uma condição suficiente para que a reta seja perpendicular ao plano é que ela faça 90 graus com duas retas concorrentes do plano π. Então, basta que aqui nesse plano π eu consiga identificar duas retas concorrentes, A e B, desde que ambas sejam perpendiculares à reta R. Então, a reta R é perpendicular tanto a A como a B. Opa! Vamos lá. Fato 11, dado uma reta e um ponto, pelo ponto passa um único plano perpendicular à reta dada. E quer dizer isso daí? Olha só. Você tem uma reta e um ponto dados. Então, você tem uma reta R e um ponto A, por exemplo. Passa um único plano por A, passa um único plano que vai ser perpendicular à reta R. Único. Esse plano π é unicamente determinado. Dados um ponto e uma reta, pelo ponto passa uma única reta perpendicular ao plano. Agora, dado um plano e uma reta, um plano e um... Ó, então, aqui que a gente tinha dado uma reta e um ponto. Então, aqui é dado um plano e um ponto. Então, dados um plano e um ponto, pelo ponto passa uma única reta perpendicular ao plano. Ou seja, dados um plano e um ponto, por esse ponto vai passar uma única reta perpendicular ao plano. Mesma coisa, né? Quer dizer, dado um chão e um ponto, por aquele ponto existe uma única vertical ao chão. O fato anterior é, dado uma reta vertical e um ponto, existe um único chão por aquele ponto. Olha só, duas retas perpendiculares ao mesmo plano, então vocês têm um plano e duas retas que ambas são perpendiculares ao plano, então elas são paralelas, né? Então, se R e S, R perpendicular a alfa, S perpendicular a alfa, implica
R paralela a S. E dois planos perpendiculares a uma mesma reta são paralelos. Então, você tem uma reta, se você tem um plano perpendicular a esta reta por aqui e outro por outro ponto, eles são paralelos. Então, se π1 e π2 são ambos π1 perpendicular à reta A, π2 perpendicular a A, implica π1 e π2 paralelos. π1 paralelo a π2. Finalmente, estamos chegando no final. Projeções ortogonais de pontos sobre reta. Olha só. Dado um ponto, então dado uma reta A, dado uma reta R e um ponto A, eu vou considerar a única reta S, né? Então, existe uma única reta S, tal que S é perpendicular a R. Então, o que eu falei aqui, existe uma única reta S, tal que S é perpendicular a R. A gente sabe que são concorrentes, então R interseção com S vamos chamar de Q. Deixa eu tentar abrir aqui de novo o arquivo. Então, eu estava falando aqui que existe uma única... Deixa eu ver como é que está aqui. Então, R interseção com S, ele é um ponto Q aqui. Então, de novo, dados um ponto e uma reta R, esse ponto pode inclusive estar na reta R, existe uma única reta S que é por A perpendicular a R. Essa reta S intercepta a reta R no ponto Q. Então, a gente fala que Q, esse ponto Q, ele recebe o nome de projeção de A sobre R. E a projeção de A sobre a reta R. Se o conjunto é um plano, e o ponto é o ponto B, então a mesma situação vale, né? Você tem por B uma única reta, digamos T, existe uma única reta T por B, existe uma única reta T por B, que seja perpendicular ao plano φ. Então a reta T passa por B. De novo, você pega a interseção desta reta com o plano, agora com o plano, e chama de ponto Q. Q vai ser então a projeção de A sobre π. E de como exercício aí, então, é importante essa linguagem de projeção ortogonal, dada pela unicidade desses, ou da reta, ou do plano ortogonal. E eu pergunto quais são as possibilidades para a projeção ortogonal de uma reta sobre um plano, já que a gente sabe projetar pontos, reta é um conjunto de pontos, então qual que é a projeção ortogonal? Quais são as possíveis projeções de uma reta sobre um plano? Dois planos são perpendiculares, então o conceito de planos perpendiculares. Quando você olha de dentro, suponha que você tem dois planos que se intersectam. Você pode colocar o seu ponto de vista de dentro da linha de interseção, de dentro, isso aqui é um olho, de dentro da reta de interseção. Se você colocar de dentro da reta de interseção, o que você vai ver são duas retas, né? Você vai ver o plano, esse plano é plano alfa. O plano alfa está aqui, o plano beta está aqui, você vai ver duas retas. Se por um acaso você vir duas retas perpendiculares, então esses planos são perpendiculares. Basicamente é isso que quer dizer perpendicularidade de planos. E a gente pode pensar que de uma outra maneira, isso é de certa maneira informal, mas a gente pode pensar assim, ó, já que o plano alfa existe, para o plano alfa existe uma direção perpendicular, existe um vetor normal, ele vai ser único, a menos de multiplicação por constante, porque se alfa é o chão, existe uma única vertical associada. Do mesmo jeito, existe um vetor normal ao plano beta
definido a menos de multiplicação por escalar. Então, se os vetores normais n-alfa e n-beta são perpendiculares, então os planos também são. Então, se n-alfa perpendicular a n-beta, na verdade é C e somente C, né? Se os dois vetores normais são perpendiculares, os planos também são, e vice-versa. Alfa perpendicular a beta. É isso aí. Eu acho que essa é uma parte que tem que saber sem muita dúvida. Então, a gente pode começar. Daqui a pouco a gente pode começar a ver pontos, retas e planos como álgebra linear no R3 agora.